Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o tema conflitos intergeracionais. Tem uma questão, hoje se fala muito, né? O judiciário fala sobre ser a vanguarda iluminista, né? Quer dizer, uma espécie assim de pai moderninho que vai andar com o filho surfista, ou numa sociedade democrática, como se pode ver isto? É possível uma instituição se colocar desse modo? Eu penso que um problema que nós temos no que diz respeito a isso, é clássico, tu já mencionaste isso em outros ambientes também, é o fato de o legislativo não querer abordar certos temas que implicariam perda, vamos dizer assim, política. E então as coisas ficam à deriva e o judiciário entra no vácuo, né? Haja vista a ausência, vamos dizer assim, até a omissão do legislativo em muitos casos, né? Até porque aquilo que o André falava, os próprios estudantes, jovens e advogados, etc., não sabem nem bem o que diz a Constituição e já querem dar um salto geracional e fazer outra. É que, de fato, nós vivemos o problema desse lugar do pai, da figura do pai, ou da sua função, como aquele que diz algo, né? Esse lugar humilhado, né? E se alguém vai ocupar esse lugar, ele vai levar chumbo. Uhum. Né? Por quê? Porque o que vai dominar é a opinião pública, é o surgimento da opinião pública, né? Que é um fenômeno da modernidade, né? Os ibopes, a voz das ruas. A voz das ruas, né? E se o sujeito quer comandar, ele está submetido, ele é refém da voz das ruas. E a fúria das redes sociais, aliás, as iríneas das redes sociais. Sim. As redes sociais são as iríneas contemporâneas, então, as deusas implacáveis. Da vingança, então implacáveis. É interessante como isso se liga com a questão que o André colocou no bloco anterior, da culpa. Você sabe que a culpa ancestral, ela vai ser nomeada de um modo magnífico por Santo Agostinho, né? Que ele chama de pecado original, que todos nós carregamos. É fantástico essa ideia de Santo Agostinho, né? Que todos nós carregamos, ao nascer, promissórias que a gente nem sabe quais são, e que temos que nos haver com essas promissórias. E em alguns contextos são promissórias bem visíveis. Uhum. Me lembro que quando eu tinha 7 anos, chegou na nossa casa, meus pais receberam o Frantz, nosso primo, meu primo, que sobreviveu, era mecânico na Segunda Guerra, e sobreviveu, foi pego pelos americanos e resolveu vir para o Brasil. E ficou aqui. Se casou com a Elvira, fez a sua família, e o sofrimento da guerra, ele só expressava na madeira. Escultor. Esculpia coisas magníficas, né? Quer dizer, o que ele carregava, né, de peso dessa culpa... Não verbalizava, esculpia. Esculpia, né? Essa culpa de tudo que ele viveu, que estava no meio, né? Interessante que a expressão pecado original em alemão é o pecado da herança. Ligando então ao aspecto de Erbsünde. 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 Então, aquilo que nós herdamos já, nascemos já com essa herança. Uhum. Agora, Lena, eu estava pensando aqui sobre a questão... eu tive num evento em Campina Grande semana passada com um amigo comum nosso que é o Alexandre da Maia, lá do Federal do Pernambuco, né? E ele estava dizendo o seguinte, e tem a ver exatamente com esse tema aí na questão da educação, né? Você vai para a graduação, dá o seu curso de Direito Constitucional, sei lá, no meu caso, há 10 anos, mais de 10 anos. Os alunos têm sempre a mesma idade. Eu, a cada ano que passa, fico mais velho. Boa essa. Né?
como lidar com isso? Como é que é entrar na sala de aula hoje com todos os instrumentos tecnológicos? Como é que era há 10 anos atrás? Como é que era há 40 anos atrás? Porque você não pode dar exatamente a mesma aula. Né? Então, como você lida com essas gerações que são diferentes? O Drayton já deu aqui diversos exemplos das gerações de hoje. Como você comunica, como que você diz alguma coisa? Não vou nem falar ensinar, isso é uma questão. Né? Como que você... como é que se dá essa experiência? Porque a gente vai ficando mais velho nessa condição de professor e isso exige uma nova forma. Né? É engraçado assim, no direito a gente tem diversas novas formas, que são os novos direitos. A isso a gente se adapta de algum modo. Né? E olha como aqui também tem um paradoxo, Drayton. A gente fica em dúvida se a Constituição pode ser uma amarra para as gerações futuras. Mas quando você pega um tema que é politicamente correto, que é o meio ambiente, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Quando você pega o meio ambiente e diz, em nome do meio ambiente você deve preservar então, as gerações futuras. Aí serve o mesmo discurso. Agora, se não for para o meio ambiente, se for uma questão de economia, por exemplo, isso agora, é a volatilidade. André, você toca num problema, normalmente o conflito entre gerações, os adolescentes contra os adultos. Mas qual é o problema de quem chega aos 60, aos 70, aos 80, em relação a essa geração que vem? Né? O que se passa? Qual é o conflito que os da terceira idade vivem, em geral? No mínimo, deve surgir uma inveja terrível da juventude, não? Por isso do que vigor, os velhos ficam mais ranzinzas, será? Mais ranzinzas. Né? Como o homem, a mulher da terceira idade enfrenta esse conflito intergeracional? Os efeitos do tempo. Do tempo, como o Drayton dizia, o tempo, né? Agora, no que diz respeito a essa questão aí didática que tu colocaste, porque nós todos aqui usamos esses meios, né? Ou boa parte deles, vamos dizer assim. Na sala de aula, você usa? Esse recurso, Você não tem jeito, não. Acho que o teu estilo é o professor mais tradicional como eu assim. Eu uso os meios mais modernos. Eu uso giz. Eu também. Giz, lousa. Eu ainda exato. chamo de lousa. Eu sou uma pessoa muito moderna. Eu também. Me considero muito moderno. Eu não uso mais aquele negócio com a pedrinha. Não, aquilo não usa mais. Não, aquilo. E não deixa ninguém de castigo de joelhos. Não, também não. Houve uma evolução, né? Sim, sou hiper moderno. Então, eu penso assim, um dia o professor Assis Brasil, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, disse assim, hoje eu vou inovar com vocês, vou dar uma palestra sem PowerPoint. Isso é inovador, né? Todo mundo faz uma coisa e essa coisa vai ficar velha. Eu nunca usei. E ele foi, vou inovar, Então, eu penso assim, que esses meios, eles podem ser úteis, se bem usados. E se eles não substituírem o conteúdo. Claro, porque tem uma certa fraude nisso, né? Porque o sujeito leva para a sala de aula o PowerPoint e diz assim, a Constituição, e pá. Aí ele tem uma luzinha e põe a Constituição e lê junto com os alunos. Mas os alunos sabem ler, cara pálida. Não precisa, quer dizer. Então, no fundo, há também uma escora que o sujeito não sabe a matéria ou escamoteia, põe tudo no quadro, no PowerPoint e sai fora. Bom, o PowerPoint hoje serve até para denúncia, né, criminal, né? Inovaram também, na China fizeram isso, Na né? China, claro, não foi no Brasil. Não foi daqui, né? Foi aqueles algoritmos chineses ali que a gente viu, né, no PowerPoint. Contra o presidente da China também. Contra o presidente da China. Ex-presidente. Ex-presidente, ele claro, não estava mais. Agora, se isso pode ser usado positivamente. Eu tinha que... É um livro que eu queria ler rapidamente, não consegui comprar ou mandar vir, queria ler, baixei na internet, via Kindle, né? Então, há coisas positivas. Agora, no que diz respeito à relação com o passado, no conflito intergeracional. Bom, já que o programa tratou da questão conflito, aí nós temos aí um psicanalista. Como nós resolvemos conflitos? Essa é uma questão, como resolvê-los. Uma forma também, penso, é uma tentativa de compreensão do outro.
nos dois lados. E como o direito só começa a tematizar isso agora, porque a resposta para o conflito sempre foi outra, né? Sempre foi outra. Então, uma atitude dialogal, de compreensão mútua, de tentar, tanto quanto possível, se colocar na posição do outro. E no que diz o teu exemplo, na relação nossa com, ou das gerações futuras, as gerações mais novas com a tradição, palavra mencionada por ti antes, e com a autoridade, nós temos uma relação muito seletiva. Quando nós não gostamos de alguma coisa do passado, a gente diz, porque é do passado, porque é tradição, porque é antigo. Mas se nós não gostamos, se nós aprovamos aquilo, nós não mencionamos isso. Sim. Então, o problema não é o que vem do passado. Porque há muitas coisas que vêm do passado e delas a gente gosta. Claro. É o que vem do passado, né? Então, eu acho que nós, como em relação às gerações anteriores e às gerações futuras em relação a nós, não há que dispensar totalmente a tradição, porque isso seria um equívoco. Nós somos tradição, nós vivemos na tradição, né? E por isso que a Constituição é uma ideia que se mantém. Se mantém. Alguma coisa deve ser conservada. Tanto é que a gente fala, quando a gente dá ao direito constitucional, a história do constitucionalismo como uma história de conquistas. Claro. Conquistas da civilização. É. Civilizatórias. Né? E até a palavra em alemão Verfassung, né? Isso. Diz bem do constituir, a Constituição. Quer dizer, a sociedade democrática tem uma condição de possibilidade, porque senão ela sem interdição paterna. É necessária. É necessária. Sem dúvida. Tem 20 segundos. A nossa questão é esse pai que perdeu o lugar. Como nos havemos com isso? Para mim, esse é o núcleo do conflito atual entre as gerações. A homogeneização. Nós vivemos uma homogeneização das relações. E o André, você acha que as iríneas das redes sociais vão nos destruir? Olha, eu acho que isso é sempre um perigo iminente, né? Mas, de qualquer modo, eu queria só, Lênio, dizer assim que, apesar das diferenças, queria mandar um beijo para os meus avós, para os meus pais, para os meus filhos, né? Eu amo muito todos. E já que o Lênio não perguntou, eu digo, qual obra que eu teria trazido, que não fosse essa aqui, eu teria trazido a Carta ao Pai do Kafka. Mas fica para uma outra. Sim, claro. Não vai faltar oportunidade. E aproveitando que o André está aqui, nós estamos devendo para o telespectador depois a continuidade. Nós somos uma lista de débitos grande. Uma lista de débitos muito grande. Somos que nem o Eike Batista, estamos devendo um monte. Sei lá. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.